ou não com o direito. E essa comparação entre o que o ato é e o que o direito exige que ele seja, nós chamamos de plano da validade. O plano da validade, segundo a doutrina, e aqui eu parto das orientações do grande Elie Lopes Meireles, que é a visão doutrinária mais adotada pelo exame da ordem dos advogados no plano da validade. O professor Elie Lopes Meireles falava no plano da validade repartido em 5 requisitos: sujeito ou competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Sujeito ou competência, mesma coisa, objeto, forma, motivo e finalidade. Para que um ato administrativo existente seja considerado também válido, ele tem que preencher todos esses 5 requisitos. Curiosamente, esses 5 requisitos estão previstos na legislação brasileira. Não se trata apenas de um assunto doutrinário. O tema vem legislado na Lei 4717 de 1965. Esta é a Lei da Ação Popular. O artigo 2º da Lei da Ação Popular, Lei 4717 de 65, fala nesses 5 requisitos de validade do ato administrativo. Isso cai muito na prova, gente. Ai, mas eu estou tão insegura, como que eu faço para guardar esses 5 nomes? Regra simples. Você guarda assim, ó, sem o Faustão, morreria feliz. Sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. Sem o Faustão, morreria feliz. Bom, desses 5 requisitos, cabem alguns comentários rápidos. 2 desses 5 requisitos são discricionários, porque eles podem comportar uma margem de liberdade para o agente. Os requisitos discricionários fazem parte do chamado mérito do ato. São motivo e objeto. Pensa na palavra mérito, a inicial M de motivo, a letra final O de objeto. Mérito, motivo e objeto. A margem de liberdade que pode residir nesses 2 aspectos. Os outros 3 requisitos são vinculados. Os outros 3 requisitos são vinculados. Sujeito é um requisito vinculado, forma é um requisito vinculado e finalidade também é um requisito vinculado. Sujeito é o requisito que diz respeito à competência para a prática do ato. O requisito do sujeito analisa se o agente público reúne todas as condições, se ele está habilitado para a prática daquele ato específico. O requisito do objeto é o conteúdo do ato, a ordem que o ato estabelece. Então, todo ato administrativo dá uma ordem a alguém. Essa ordem nós chamamos de objeto. Forma é o modo como o ato administrativo tem que ser praticado. No Brasil, predomina ainda a forma escrita. Motivo é o fundamento de fato e de direito que justifica a prática do ato. Motivo é o fundamento de fato e de direito que justifica a prática do ato. E finalidade é a ideia de que todo ato administrativo tem que ser praticado visando o interesse público. Todo ato administrativo tem que ser praticado visando o interesse público. Rapidamente é legal comentar 2 defeitos que podem atingir o ato administrativo nos requisitos do motivo e da finalidade. Quanto aos defeitos no motivo, existe a teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes afirma que se o ato é praticado com base em um motivo falso ou inexistente, o ato é nulo. Se o ato é praticado com base em um motivo falso ou inexistente, o ato é nulo. Tem uma multa de trânsito. Eu provo que a infração não aconteceu. Então, o motivo do ato, o ato é a multa, a infração é o motivo. O motivo do ato não existiu. Aí, a infração ou a multa de trânsito é nula. E a teoria do desvio de finalidade. Se o ato é praticado visando o interesse alheio ao interesse público, visando o interesse pessoal do agente, visando favorecer amigos e parentes, visando perseguir inimigos, ou seja, qualquer coisa que seja alheia ao interesse da coletividade, esse ato é nulo por desvio de finalidade. E o mais simples dos 3 é o plano da eficácia. O plano da eficácia irá analisar se o ato reuniu
todas as condições para a válida produção de seus efeitos. Isso porque, às vezes, a irradiação de efeitos do ato está subordinada a algum acontecimento futuro, que pode ser um acontecimento certo ou incerto, pode ser uma condição, pode ser um termo. Então, se a irradiação dos efeitos do ato estiver condicionada ou sujeita a algum termo inicial, o ato ainda não produzirá efeitos. Nós costumamos falar em efeitos típicos do ato, quando a eficácia é a eficácia própria daquela categoria determinada de ato. Então, por exemplo, o efeito típico de uma licença é liberar o exercício de uma atividade. E nós falamos em efeitos atípicos quando nós temos efeitos impróprios de determinado ato. Quando ocorre, por exemplo, uma desapropriação de um imóvel, o efeito típico da desapropriação é transformar o imóvel em bem público, mas ela produz alguns efeitos indiretos, alguns efeitos atípicos, como rescindir contrato de locação. Se o antigo dono tinha um contrato de locação, o contrato desaparece. Esse é um efeito atípico, um efeito indireto da desapropriação. E existe a história dos efeitos prodrômicos do ato, mas sobre os efeitos prodrômicos do ato eu falo nos próximos 2 blocos do nosso programa. Não acabou não, hein? Não saia daí, nós temos daqui a alguns instantes o Pergunte ao Professor. Eu vou responder 5 questões enviadas pelos nossos telespectadores sobre existência, validade e eficácia do ato administrativo. Você não é louco de trocar de canal. Não abandona o tio Mazinha, não. Até daqui a pouquinho. Voltamos então, viu como foi rápido, para o segundo bloco de hoje, o Pergunte ao Professor. Esse é o momento da interatividade aqui no nosso programa, porque nós respondemos perguntas que são enviadas pelos telespectadores de todo o Brasil. E você pode, eu diria, você deve mandar também a sua pergunta. E para isso nós temos um instrumento de contato que é um e-mail, provafinal@aesapar.com, provafinal@aesapar.com. A Exapar se escreve AESAPAR.com, provafinal@exapar.com. Mande a sua pergunta, mande o seu teste da UAB para a gente colocar no X da questão, seu comentário, a sua crítica. É muito importante que a gente tenha esse caminho aberto para a conversa. E você sabe também que eu estou no Twitter. No Twitter eu sou @professor Maza, eu faço revisões semanais de tributário administrativo gratuitamente. Não deixe de me seguir, Twitter, @professor Maza. Agora mais de 111 mil seguidores no Twitter, tá? A personalidade do mundo jurídico mais influente nas redes sociais, segundo os jornais da área do direito. Não deixe de me seguir, @professor Maza. Se quiser, você pode mandar também pelo Twitter a sua pergunta aqui para o Prova Final, o seu teste de exame de ordem, a sua sugestão. Maza, fale sobre o assunto tal no Prova Final. O importante é você perceber que esse programa é feito para você e só tem sentido quando ele sai exatamente do jeito como você gosta. Gente, temos 5 perguntas. Produção, que? Primeira pergunta. Na tela, deixa cair, pro Mazinha. Professor Maza, o que são os efeitos prodrômicos do ato administrativo? Eu disse para você que eu ia comentar essa história de efeitos prodrômicos do ato administrativo. Primeira coisa, que baita de nome feio, né, gente? Efeitos prodrômicos. De onde vem essa palavra esquisita, prodrômicos? A palavra esquisita vem de outra palavra estranha, que é a palavra pródromo. Então, prodrômico é um filho de uma palavra estranha, que é pródromo. O que é pródromo? Pródromo é início. Você vai no médico com a garganta coçando, o médico diz, isso aí é pródromo de gripe. É o início de um quadro de gripe. Efeitos
prodrômicos são efeitos iniciais do ato administrativo.